Olá! Já parou para pensar que, no fim das contas, a nossa capacidade de aprender e interagir bem com os outros talvez seja a habilidade mais crucial para tudo na vida? A gente foca tanto no o que aprender, né? Mas esquece um pouco do como. Exatamente, e é aí que entra o material que a gente analisou para hoje. São textos, assim, bem clássicos sobre relações humanas, mas que se a gente olhar com calma, sabe, trazem lições fundamentais sobre o próprio ato de aprender. Ah, legal. Então, nossa conversa hoje vai ser sobre isso. Tentar extrair desses textos alguns pilares, alguns fundamentos que podem, sei lá, turbinar não só as nossas interações, mas a nossa capacidade geral de absorver conhecimento, de crescer mesmo. Tipo, como entender a dinâmica humana pode nos tornar melhores aprendizes. A ideia é buscar aqueles princípios meio universais, sabe? Que funcionam em qualquer lugar, no trabalho, nos estudos, na vida pessoal mesmo. É mais para oferecer ferramentas para quem está nessa jornada de querer melhorar sempre. Ótimo. Então tá. Por onde a gente começa essa construção? Qual seria, assim, o primeiro fundamento essencial que esses textos apontam? Olha, tudo começa com algo bem interno, sabe? Uma condição básica para qualquer aprendizado que vale a pena. Os textos falam de um desejo profundo e dinâmico de aprender. E, junto com isso, uma determinação vigorosa. Não é só querer de leve, é querer com força, com propósito. Faz sentido. É tipo a diferença entre só dar uma olhada num livro e realmente mergulhar para aprender aquilo, né? Mas como é que se cultiva essa vontade toda? Os textos dão alguma dica prática? Dão sim, algumas bem concretas. Primeiro é ter bem claro na mente a importância daquilo que se quer aprender, sabe? O porquê. Segundo é transformar o aprendizado numa coisa ativa. Aquela sugestão de ler com um lápis na mão, sabe? Sublinhar, fazer anotações, isso já muda tudo. É verdade. E não é só se fazer uma vez e pronto, né? Eu lembro de uma parte que falava sobre ter que revisitar o conteúdo. Fundamental. Isso mesmo, porque a gente esquece muito rápido, né? Os textos até falam na importância de reler, talvez todo mês, para manter os princípios vivos na cabeça. É um esforço contínuo mesmo. E claro, o mais importante, aprender fazendo. A famosa ideia de que o objetivo não é só o saber, mas a ação. Então não adianta só acumular teoria na estante. De jeito nenhum. O aprendizado de verdade acontece na prática, na aplicação, na tentativa e erro, na formação de novos hábitos dia após dia. Os textos até sugerem, tipo, transformar a vida num laboratório, sabe? Observar, praticar, e isso inclui se analisar também. Lembra do exemplo do banqueiro que parava toda semana para pensar nas interações dele, nos erros, nos acertos? Lembro sim. Um método quase científico, né, de autoaprimoramento. Então, esse primeiro pilar é ter a atitude certa, desejo forte, método ativo, prática e autoavaliação. Ok, com essa base pronta, qual seria o próximo passo? Bom, o próximo passo é mergulhar um pouco na compreensão da natureza humana mesmo. Para a gente poder interagir e aprender com os outros, a gente precisa entender o que move as pessoas. E a primeira grande lição aqui, talvez a que mais pegue a gente de surpresa, é resista à vontade de criticar. Nossa, essa é contraintuitiva mesmo. A gente acha que apontar o erro é o caminho óbvio para correção, né? Porque os textos dizem que não funciona bem. Porque a crítica, ela fere o orgulho, sabe? Gera ressentimento e, assim, raramente leva a uma mudança que dura. Os exemplos nos materiais são bem fortes, né? Figuras históricas, até criminosos famosos que, mesmo errados, se justificavam o tempo todo. A crítica faz a pessoa levantar o muro, ficar na defensiva. É aquela coisa, né? O culpado nunca acha que é culpado. Sempre tem uma desculpa. Mas e quando a crítica é, sei lá, necessária? Como faz? Então, os textos não dizem para nunca dar feedback, mas sugerem outras formas, mais eficazes, que a gente pode até ver depois. O ponto central aqui é que a crítica direta, sabe, especialmente aquela feita com raiva, ou na frente dos outros, ela quase sempre falha. A história do Lincoln aprendendo a não mandar cartas bravas, a não criticar publicamente,
é um exemplo ótimo disso. Ele percebeu que só criava inimizade. Entendi. Se criticar não é o caminho, qual é a alternativa que eles propõem? Aí vem o que eles chamam de o grande segredo. Dar apreciação honesta e sincera. Se a crítica machuca o orgulho, o reconhecimento verdadeiro alimenta uma das nossas necessidades mais profundas. Essa ânsia de ser importante, de ser valorizado. Aquela ideia do William James, né? Que esse desejo de ser apreciado é quase tão básico quanto a fome ou a sede. Exatamente. E quando essa apreciação é sincera, de verdade, ela faz maravilhas. Pensa no Charles Schwab, aquele executivo super bem pago. Ele dizia que o maior talento dele era saber lidar com pessoas, sendo sincero na aprovação e pródigo no elogio. Ele não era bajulador. Ele realmente procurava e elogiava o que era bom. Então, a diferença entre bajulação e apreciação sincera é o ponto-chave, né? Uma é falsa, a gente percebe logo. A outra a gente sente que é real. Precisamente. Bajulação é egoísta, foca em quem bajula. A apreciação é altruísta, foca no outro. Aquela história da professora que notou a audição incrível do Steve Wonder quando ninguém mais via isso e o impacto que teve nele. Mostra o poder de enxergar e valorizar o potencial no outro. Ok, então temos evitar a crítica direta e apreciar sinceramente. Qual seria o terceiro elemento para entender e interagir melhor? É despertar na outra pessoa um desejo ardente de fazer aquilo que a gente está sugerindo. A chave é parar de falar só do que a gente quer e começar a pensar e falar sobre o que a outra pessoa quer e como ela pode conseguir aquilo. Ah, a analogia da pescaria. Usar a isca que o peixe gosta, não a nossa preferida. Perfeita, é isso. Toda ação humana vem de um desejo. Se a gente quer que alguém faça alguma coisa, aprenda algo novo, colabore, mude um hábito, a gente precisa conectar a nossa sugestão com um desejo dela, focar no benefício para ela. Pode dar um exemplo mais prático disso? Fica mais claro? Claro. Lembra daquela história do pai, o Stan Novak, tentando convencer o filho pequeno a ir para o jardim de infância? Em vez de ir brigar ou mandar, ele e a esposa fizeram uma lista das coisas legais que o menino ia poder fazer lá. Pintar, cantar, brincar. E começaram a fazer essas coisas em casa. O menino viu, ficou curioso e logo estava pedindo para ir para a escola para participar também. Eles despertaram o desejo nele, mostrando o lado bom do ponto de vista dele. Poxa, genial. Focaram na diversão, no que interessava para a criança, né? Então, esses 3 pontos, não criticar, apreciar sinceramente e focar no desejo do outro, são a base para entender a motivação humana. Tá. E como isso se traduz em construir conexões mais fortes que facilitam o aprendizado mútuo? Esse seria nosso terceiro fundamento, imagino. Exatamente. Uma vez que a gente entende um pouquinho melhor como as pessoas funcionam, aí sim a gente pode usar umas técnicas para criar rapport, para criar um ambiente onde a troca e o aprendizado acontecem mais fácil. E o ponto de partida para isso é o interesse genuíno. Interessar-se sinceramente pelas outras pessoas. Parece simples, né? Mas imagino que exija um esforço consciente, sair um pouco da gente mesma. Exige sim, sair do nosso mundinho e entrar um pouco no mundo do outro. Os textos usam aquela analogia do cachorro, né? Que demonstra um interesse tão verdadeiro, tão contagiante, que conquista todo mundo. Nas relações humanas, esse interesse sincero abre muitas portas. O Theodore Roosevelt, por exemplo, era famoso por se interessar de verdade por todo mundo, desde presidentes até os funcionários mais simples da casa dele. E coisas pequenas, tipo um sorriso, fazem diferença mesmo? Uma diferença enorme. Um sorriso sincero comunica abertura, boa vontade. É um sinal universal. Lembra da história do corretor, William Steinhardt, que decidiu testar sorrir mais no trabalho e em casa e viu tudo melhorar? Relações, negócios. Verdade. E lembrar e usar o nome das pessoas. Isso é fundamental. O nome é a identidade sonora da pessoa, né? É o som mais doce para ela em qualquer língua. Usar o nome mostra que você vê a pessoa como um indivíduo, que se importa. O esforço para lembrar, para pronunciar certo, como naquela história do cliente com nome diferente, o Nicodemos Papadopoulos, isso pode criar uma conexão muito forte e duradoura. Então, interesse genuíno, sorriso, usar os nomes e saber ouvir. Os textos parecem dar um peso enorme para isso também. Sim, porque ouvir com atenção talvez seja um dos maiores elogios que a gente pode fazer para alguém.
Mostra respeito, mostra interesse, valida a pessoa. No mundo onde todo mundo quer falar, quem sabe ouvir se destaca. Lembra da história do autor que só ouviu um botânico falar das plantas dele e foi considerado um ótimo conversador? Irônico, né? Mas faz todo sentido. A pessoa se sente ouvida de verdade, valorizada. E na mesma linha, imagino falar sobre os interesses dela, certo? Isso, conectar através daquilo que a outra pessoa gosta, que ela valoriza. Se você descobre o hobby, a paixão, o interesse profissional de alguém e mostra curiosidade sincera sobre aquilo, a conexão fica muito mais forte. O Roosevelt fazia isso, estudava os interesses dos hóspedes. O padeiro que finalmente conseguiu vender pro gerente do hotel quando descobriu e falou sobre o hobby dele lá da associação. E para fechar esse bloco de construir conexões, tem o fazer a outra pessoa se sentir importante, mas de forma sincera. Isso, fecha o ciclo, né? Volta naquela necessidade básica de ser valorizado. Elogiar uma característica, um trabalho bem feito, uma ideia. São pequenos gestos, mas que mostram que você notou, que você valorizou. Como dizia o Disraeli, fale com as pessoas sobre elas mesmas e elas ouvirão por horas. Então, resumindo esse bloco, o foco é sempre no outro, né? Mostrar interesse real, ouvir de verdade, valorizar a pessoa usando o nome, sorrindo, falando dos interesses dela e fazendo ela se sentir importante. São ferramentas poderosas para criar um ambiente de confiança que é essencial para aprender e colaborar. Exatamente. Essas atitudes criam a ponte que a gente precisa para qualquer interação que seja produtiva. Mas nem tudo são flores, né? A vida não é feita só de conexão fácil, erros acontecem, divergências aparecem. Como lidar com isso de forma construtiva sem quebrar as pontes que a gente construiu? Esse deve ser nosso quarto fundamento, imagino. Correto. E a primeira orientação aqui pode até chocar um pouco. Evite discussões acaloradas a todo custo. Os textos argumentam que, mesmo que você ganhe a discussão na marra, a vitória é vazia. Você provavelmente perdeu a boa vontade da outra pessoa. Lembra daquela frase do Ben Franklin? É melhor evitar o ângulo agudo. Aquela ideia de que ninguém vence uma briga de verdade, né? Sempre alguém sai perdendo algo. Mas e se o desacordo for importante, inevitável, não dá para fugir sempre? Claro que não. Mas a forma como a gente discorda faz toda a diferença. A regra de ouro é: nunca, nunca comece dizendo você está errado. Isso é um ataque direto ao ego. Fecha a porta para qualquer diálogo. Em vez disso, os textos sugerem umas abordagens mais sutis. Como quais, por exemplo? Usar frases mais suaves, né, como Ben Franklin aprendeu a fazer. Olha, eu imagino que seja assim. Pode ser que eu esteja enganado, mas me parece que... Outra técnica muito boa é chamar atenção para um erro de forma indireta. Lembra do exemplo do Charles Schwab com os operários fumando embaixo da placa de proibido? Ele não deu bronca, só ofereceu uns charutos para eles e comentou que preferia que fumassem lá fora. A mensagem passou sem confronto. Entendi. É a arte de discordar sem ser desagradável, né? E sobre os nossos próprios erros? Como lidar quando somos nós que erramos? Aí a dica é: admita rápido e com ênfase. Reconhecer o próprio erro prontamente tem um poder incrível de desarmar a outra pessoa, sabe? Até de gerar simpatia. O autor contando como ele se adiantou à bronca do policial por causa do cachorro sem coleira, admitindo o erro antes mesmo de ser acusado. É um exemplo clássico. Isso tira a força da crítica do outro. E tem aquela dica fundamental de falar dos próprios erros antes de apontar o erro de outra pessoa, não é? Essencial. Isso cria um senso de igualdade, de humildade. Mostra que você não se acha perfeito e torna o feedback muito mais fácil de aceitar. O autor fez isso com a sobrinha, a Josephine, admitindo as próprias falhas antes de sugerir melhorias para ela. Certo. Então, para navegar conflitos, evitar a briga direta, discordar com respeito e de forma indireta, e ser rápido em admitir os próprios erros, principalmente antes de criticar. Parece um bom mapa. Isso nos leva ao último fundamento, então. Como a gente pode ativamente incentivar o crescimento e a ação nos outros? Isso é super importante para quem ensina, lidera ou só quer ajudar alguém a melhorar, né? Sim, aqui a gente entra nas técnicas para motivar, para inspirar mesmo. E o ponto de partida, de novo, é positivo.
Comece sempre com um elogio, uma apreciação sincera. Mesmo que tenha uma crítica para fazer depois, começar reconhecendo o que está bom funciona como aquela novocaína do dentista que o texto menciona. Prepara o terreno, diminui a dor. Entendi. E em vez de dar ordens diretas? Faça perguntas. Perguntas estimulam a pessoa a pensar por conta própria, a encontrar a solução, a se sentir parte do processo, sabe? O Owen Joy Young dizia que nunca dava ordens, só sugestões ou perguntas. Isso incentiva a autonomia, a colaboração. Outro ponto que me marcou bastante nos textos foi a importância de permitir que a outra pessoa salve as aparências. O que isso quer dizer na prática? Significa evitar humilhar alguém a qualquer custo, mesmo quando você está corrigindo um erro sério ou até numa demissão. Preservar a dignidade da pessoa é fundamental. A forma como a GL lidou com o Steinmetz, tirando ele da chefia, mas dando um título honorífico, é um bom exemplo. Como disse o Saint-Exupéry, ferir a dignidade de alguém é um crime. Faz todo sentido mesmo. E sobre encorajar o progresso? Como fazer isso bem? Elogie cada pequeno avanço. É igualzinho ao treino de animais, né? O reforço positivo funciona muito bem com pessoas também. Reconhecer, celebrar os pequenos passos, isso incentiva a continuar tentando. A história da mãe do Caruso, que acreditou nele quando ninguém mais acreditava, mostra o poder que o encorajamento tem. E aquela ideia de dar uma boa reputação para a pessoa zelar. Como funciona isso? É basicamente mostrar que você acredita no potencial da pessoa, que tem expectativas positivas sobre ela. As pessoas tendem a se esforçar para corresponder a essa confiança. Chamar um mecânico que está meio desleixado de excelente, como no exemplo dos textos, pode incentivá-lo a voltar a ser excelente. É tipo um voto de confiança que motiva. Interessante como a expectativa pode acabar moldando a realidade, né? E para finalizar, como motivar a ação de forma eficaz, assim, no geral? Olha, os textos sugerem algumas táticas boas. Usar o encorajamento, fazendo o erro parecer fácil de corrigir, apelar para os motivos mais nobres das pessoas, o senso de justiça, a honestidade delas, dramatizar as ideias para torná-las mais vivas, mais impactantes e, às vezes, lançar um desafio amigável, sabe? Explorando aquele desejo natural de superação. E sempre, ao fazer uma sugestão, mostrar como aquilo vai beneficiar a outra pessoa. Deixar isso bem claro. Uau! É um conjunto bem poderoso de ferramentas. Vamos tentar resumir, então, esses 5 fundamentos que a gente explorou? Primeiro, a base de tudo. Cultivar um desejo ativo e um método prático de aprender, com autoanálise constante. Segundo, entender a natureza humana. Evitar críticas diretas. Apreciar sinceramente e focar no desejo do outro. Certo. Exato. Terceiro, construir conexões sólidas através do interesse genuíno, da escuta atenta e de valorizar o outro. Quarto, saber navegar os inevitáveis erros e desacordos com respeito, evitando confronto direto e admitindo as próprias falhas. E quinto, incentivar ativamente o crescimento e a ação nos outros, usando elogio, encorajamento, perguntas em vez de ordens, preservando a dignidade e apelando para as melhores motivações delas. É isso, né? Perfeito. E o fio que conecta tudo isso, é importante dizer, não é manipulação. É desenvolver uma empatia mais profunda, uma compreensão mais aguçada das interações humanas, e isso, por sua vez, nos torna aprendizes melhores e mais eficazes em qualquer área, porque a gente aprende a aprender com os outros e através dos outros. Uma perspectiva muito valiosa mesmo. Para a gente encerrar, fica aqui uma provocação para quem nos ouviu. Pensando em todos esses princípios, qual pequena mudança de atitude ou comportamento, sei lá, talvez se esforçar para ouvir alguém com mais atenção hoje, ou procurar sinceramente algo para elogiar em alguém, poderia ser aquele primeiro passo para destravar um novo nível de aprendizado e conexão na própria vida? Uma excelente reflexão para levar daqui. Fica a dica.